Então tinha esse véu. O que acontece aqui? No momento em que Jesus morre, aqui diz que o véu rasgou. Por quê? Porque para te ter acesso a Deus, você precisava passar por aquele véu. E só quem poderia passar por aquele véu para entrar e tocar na Arca da Aliança ou fazer um sacrifício pedindo perdão dos pecados era o sumo sacerdote. Então ele ficava 1 ano sem pecado. Uma noite anterior dele entrar naquele lugar, ele tinha que ficar acordado com outras pessoas lendo a Bíblia para ele não pecar nem em pensamento, para que se ele entrasse naquele lugar e não fosse consumido por Deus, então os pecados do povo eram perdoados. O que Jesus fez? Jesus morre numa cruz para quê? Para que você vá para o céu, para que você seja salvo, sim. Mas muito mais do que isso, para que ele restabeleça uma conexão entre Deus e o homem, para que você tenha um relacionamento com Deus. Eu já tenho falado isso há dias para vocês, né? Então, quando Jesus ele expirou, ele diz que o véu rasgou, ou seja, agora você tem livre acesso, agora você pode adentrar os portões celestiais, agora você pode ter um relacionamento com Deus. Por quê? Porque Jesus morreu em uma cruz para que você pudesse ser perdoado dos seus pecados e aí sim, justificado por Deus, você pudesse entrar naquela arca. Acontece que assim, você pode ser o maior ateu do mundo. Você pode dizer, eu não acredito na Bíblia, eu não acredito em Jesus, e você pode ter muita dúvida na sua cabeça. Só que a hora que você coloca a data de hoje no seu caderno, quando você chega na escola, você está dizendo ali, fazem 2019 anos que um homem veio à Terra, morreu numa cruz para perdoar os nossos pecados e mudou a história do mundo. Mais para frente, quando você for lá assinar um cheque, você vai colocar a data naquele cheque e você pode até não acreditar, mas você é obrigado a colocar aquela data que representa quando Cristo esteve aqui na terra para perdoar os teus pecados. Mas assim, aí ele diz assim, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, ou seja, a vida de Jesus não foi o homem que tirou, na verdade ele deu. Ele escolheu entregar a sua vida para que ele pudesse restabelecer o relacionamento de Deus contigo. Mas deixa eu voltar ao dia anterior a esse aqui. O dia anterior a esse aqui é um dia onde Jesus está num jardim chamado Getsemane. E aí Jesus está nesse jardim e ele está agoniado, ele está em extrema agonia, ele está perplexo. A Bíblia diz que ele está suando sangue naquele dia. Por quê? Porque ele sabia o que viria a acontecer. E ele convida 3 amigos deles para subir no monte. Ele fala para Pedro e diz assim, Pedro, Tiago, João, venham comigo. E aí eles sobem no monte e ele diz assim, vamos orar um pouquinho? Vocês ficam orando aqui, eu vou orar um pouquinho mais ali para frente. E ele vai conversar com Deus e ele ora e ele diz assim, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então ele volta e quando ele enxerga os discípulos estão todos dormindo. Sabe, na hora de extrema agonia de Jesus, onde ele estava sentindo... Assim, o que é o cálice? O cálice, os profetas falam que o cálice ele é a ira justa de Deus. Sabe o que estava acontecendo naquele exato momento? Toda a ira justa de Deus estava sobre um único homem que era Jesus, que tinha sido perfeito em todas as circunstâncias da sua vida. Assim, ele só não viveu a vida que nós deveríamos ter vivido em perfeição, como ele morreu a morte que nós merecíamos ter morrido. Está entendendo? E apesar de ele ter cumprido todas as leis que Moisés escreveu, que nunca ninguém tinha conseguido cumprir, que eram 613, mais os 10 mandamentos, e ter uma vida reta e plena, chega um momento que ele está pronto para ir para a cruz. É como se Deus, o cálice representa a ira de Deus, sabe? Sócrates, ele morreu com uma taça de cálice com veneno, porque o cálice representa uma morte ordenada, alguém que morreu porque teve uma ordem de morte sobre aquela pessoa. Quando ele está dizendo assim, passa de mim o teu cálice, é porque todos os pecados, todos os erros que você cometeu, que eu cometi, que as pessoas antes de nós cometeram, todos esses pecados estavam em cima de um único homem e ele estava sofrendo com tudo isso. Sabe quando você faz algo de errado e você sente culpa, você sente arrependimento, você sente remorso, você diz, eu não queria ter feito isso. Imagina agora Deus com esse teu sentimento, mas não só esse teu sentimento, do teu colega do lado, de toda essa sala, de todo mundo, sobre um único homem, a ponto de ele suar sangue, de ele está em extrema agonia e é como se Deus perguntasse para ele naquela hora, tu está sentindo isso? Tu está sentindo toda essa dor?
Tu quer continuar? Tu acha que vale a pena? E se Jesus ainda respondesse, não, eu acho que não vale a pena, porque nem os meus melhores amigos são capazes de estar comigo na hora que eu estou mais precisando, porque eles estão lá dormindo. Se ele respondesse isso para Deus e não continuasse em direção à cruz, ainda assim ele estaria na razão. Você concorda comigo? Não. Porque ele foi um homem justo. Sabe, você nunca pecou na sua vida e agora querem matar você. Você acha que isso é certo? Não é certo, só isso que eu falei, Mas aí tu olha lá, aí Jesus volta 3 vezes. Ele volta de novo lá e pergunta para Pedro, por que vocês não conseguem orar comigo? E olha o amor e a misericórdia no coração de Jesus, que sabendo de toda aquela situação, ainda conversa com os discípulos, creio eu que na maior calma, diz, por que vocês não conseguem orar comigo? Vigia comigo pelo menos 1 hora. E aí ele volta e pela 3ª vez ele faz a mesma oração e ele fala, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Uma diferença enorme para o primeiro Adão. O que eu quero que vocês entendam, no primeiro Adão, por causa de um homem, o pecado se estendeu para toda a humanidade. Agora, por causa de um único homem, o pecado foi perdoado para toda a humanidade. Vocês estão conseguindo entender? O primeiro Adão, ele tinha uma árvore. Lembra que eu contei a história da árvore? Ele não podia comer daquela árvore. Era a obediência, mas ele desobedeceu. Jesus, ele tinha a cruz, que era como simbolizasse a árvore dele, mas ele obedeceu, porque Deus disse, vai para a cruz, e ele foi para a cruz. E ele foi o primeiro e último homem da história que por obedecer a Deus foi amaldiçoado. Sabe, Deus disse para Adão, Adão, não coma dessa árvore e você será abençoado. Deus fala para você, me obedeça e você será abençoado. Para Jesus não, ele diz, me obedeça e você morrerá uma morte de cruz, a morte mais terrível que já existiu na história. E aí ele deixa que Jesus prove daquele cálice antes, cheira aqui, é isso que tu quer mesmo? E Jesus, por amor a mim, por amor a vocês, decide, não, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Por quê? Porque hoje quando se eu chego na frente de Deus, Deus é o juiz, o grande juiz, ele está aqui na minha frente, e do lado dele está o diabo, está Satanás, o acusador. Lembra que eu falei sobre o acusador? Ele está aqui e ele está dizendo assim, esse é o Fábio, e ele está dizendo para Deus, ele quando tinha 10 anos pecou, ele errou, fez isso, e quando ele tinha 13 anos ele fez isso, e quando ele tinha 15 anos ele fez isso. E Deus vai olhar para mim e vai dizer, é verdade, ele fez, realmente ele fez. Aí eu volto para minha casa e aí num estalo de dedo eu penso assim, mas Jesus morreu pelos meus pecados. Eu acredito que Cristo é o Filho de Deus e que Ele morreu para perdoar os meus pecados. Agora eu volto na frente do grande juiz, Deus ele está na minha frente e Ele está olhando para mim. E aí o acusador volta e começa a dizer, esse daí é o Fábio, ele quando tinha 10 anos fez isso, e quando tinha 12 ele errou, e quando ele tinha 15 anos ele fez isso, e Deus olha para mim, e olha para o acusador e olha para o diabo e diz assim, eu não vejo nada mais além do sangue do meu filho. Tudo que eu consigo ver é o sangue de Cristo sobre a vida dele. Então, diabo, cala a tua boca e some daqui, porque eu só vejo o sangue do meu filho. Eu só vejo o sangue do meu filho. Está entendendo? Foi por isso que ele morreu. Para que você saísse de uma escravidão. Sabe, a palavra, para você fosse remido, a palavra remissão é isso, é escravidão. Sabe como é que acontecia no tempo de Jesus? Existiam os mercadores, e aí se você tinha uma empresa, você precisava contratar escravos para trabalhar para você, você ia num mercado chamado mercado de escravos. E aí lá eles tinham uma plataforma, eles colocavam o escravo em cima daquela plataforma e as pessoas davam lances, era como se fosse um leilão, eu dou tanto. E é como se o diabo ele tivesse colocado você em cima daquela plataforma. Ele é o chefe do mercado. E agora eles estão dando leilão e a violência diz assim, eu dou mais. E aí o diabo pergunta, e quem dá mais? E quem dá mais? Aí o vício nas drogas diz assim, eu dou mais. E você está lá em cima daquela plataforma para ser vendido como escravo. E o diabo pergunta, e aí quem é que dá mais? Aí a lascívia diz, eu dou mais. Aí uma voz no fundo do mercado entra e grita assim, eu dou mais. E aí o diabo pergunta, quanto que você dá? E ele diz, eu dou o meu sangue, eu dou a minha vida. Você consegue me entender? E ele decide naquela noite, onde ele está ali, já sabendo o que iria acontecer no outro dia, continuar.
Sabe, Jesus ele está com os discípulos na última ceia ali, ele sabe que Pedro vai trair, que Judas vai trair, que Pedro vai negar ele, e mesmo assim, em meio a todo aquele caos, ele ainda consegue ter gratidão no seu coração e amar a Deus. Sabe, mesmo nos momentos difíceis. Eu quero continuar contigo aqui, ó, vou passar um pouquinho para frente da história. Aí no capítulo 24, Jesus morreu, ressuscitou. A Bíblia diz que ele foi lá no inferno, pegou as chaves do inferno, trouxe quem estava cativo. E aí diz assim, no primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado. Elas quem? As mulheres. Quando Jesus veio, ele veio nascido por uma virgem, chamada Maria. Vocês sabem da história. Mas a primeira mulher a encontrar Jesus não era uma virgem, era uma prostituta que se chamava Maria Madalena. Que Jesus tinha expulsado dessa mulher 7 demônios. Porque quando Jesus veio, sabe, talvez necessitasse de uma pureza, mas quando ele ressuscita, não importa mais o teu pecado, porque no Antigo Testamento, quando você tocava em um leproso, você tomava a lepra. Agora no Novo Testamento, quando você toca no leproso, ele é quem é curado. Então a ótica muda totalmente. E a primeira pessoa a abraçar Jesus ressurreto é Maria Madalena, e ela vai e ainda confunde ele com o jardineiro e diz assim, sabe onde colocaram o corpo do meu Senhor? E Jesus diz assim, sou eu, Jesus. Por quê? Porque o primeiro Adão cuidava de um jardim, era um jardineiro, e agora Jesus, que é considerado segundo Adão também como jardineiro, aparece para ela. Mas o detalhe presta atenção, elas estavam levando especiarias. O que seria isso? Elas estavam levando perfume, incenso. Elas criam que Jesus estava morto, apesar de por diversas vezes Jesus dizer, eu vou ressuscitar no terceiro dia. Nenhum discípulo ficou lá esperando no túmulo ou voltou para ver crendo que ele ressuscitaria. E ele falava isso para os mais chegados, né? Ele dizia, ei, fica tranquilo, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Para as massas ele dizia, eu vou destruir o templo e reconstruirei em 3 dias. E as pessoas diziam, como fará isso? Um templo que demorou tantos anos para ser construído, não entendiam que ele estava falando do seu próprio corpo, que seria o templo. E aí, o que eu quero que vocês pensem elas estão indo com as especiarias. O que significa esse perfume que elas estão levando? Significa adoração. A Bíblia existe uma simbologia, isso significa adoração. Então sabe quando você está com muitos problemas, se você continuar caminhando em direção a Jesus, com a sua adoração, você vai chegar em um ponto onde a pedra vai estar removida, como elas encontraram, e os seus problemas vão estar solucionados. Então tá difícil, muito problema em casa, eu queria solucionar isso, continua a tua adoração. E depois a gente vai ver mais para frente o que é adoração. Aí diz assim, e acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus, estando elas perplexas. Eu adoro essa palavra, perplexas, a esse respeito. E de repente pararam junto a delas 2 homens com vestes resplandecentes, iluminadas, e ficaram tão atadas que se curvaram com o rosto terra. Mas os homens lhe disseram, por que buscais entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos do que vos disse, estando ainda na Galileia. Sabe, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, não tenha medo da morte. Não há medo. Fala de novo, não há medo da morte. Sabe, antes de Jesus morrer e ressuscitar, as pessoas tinham medo da morte. Agora você não precisa mais, porque o que acontece? No meio onde existe vida não existe morte. Jesus não permite mais. Isso aqui é só uma passagem para algo muito melhor que você está vivendo. E é esse véu que ele rasga e permite não só que você tenha um relacionamento agora com Deus, mas que você não tenha mais medo da morte. Sabe, aí para caminhar para o final eu vou pular, porque depois que acontece tudo isso aqui, eu acho incrível, eu acho linda a história logo depois da ressurreição, onde conta que 2 jovens eles estão caminhando, eles estão indo para um lugar chamado Emaús, uma caminhada de mais ou menos umas 2 horas, são 10 quilômetros de caminhada, e Jesus aparece para eles, diz bem assim, nesse mesmo dia, indo 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 70 estádios, iam falando entre si tudo o que havia sucedido, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um com o outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como fechados, de sorte que não o conheceram. Então Jesus perguntou, que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E eles pararam entristecidos.
Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou: és tu o único peregrino de Jerusalém que não sabe as coisas que aconteceram nesses dias? E perguntou ele: quais? Sabe, eles estão indo e Jesus aparece para eles, e eles conheciam Jesus, mas naquele momento a Bíblia diz que eles estavam com os olhos como fechados, talvez por 2 motivos. O primeiro motivo, porque Deus quis que eles estivessem com os olhos fechados. E aí isso se trata de um nível de maturidade que Deus está exigindo confiança, sabe, de você. Tem um especialista em ética, que o nome dele é John Caneville, e ele fez uma viagem de milhares de quilômetros, foi até a Índia porque ele queria encontrar com a Madre Teresa de Calcutá. Aí ele chega lá para a Madre Teresa de Calcutá e diz assim: eu preciso da sua ajuda. Ela diz: o que eu posso fazer por você? E ele fala: eu quero que você ore por mim. Mas o que você precisa? Ele fala: eu quero ter clareza, eu quero saber entender tudo, eu quero, assim como a senhora sempre soube das coisas, entendeu, eu quero entender. E ela responde para ele assim: eu não vou orar por você para que você tenha clareza, porque eu nunca tive clareza, eu nunca entendi as coisas. Eu vou orar para que você tenha confiança. Sabe, eu quero que você entenda que assim, às vezes você não vai entender o que está acontecendo, talvez não faça muito sentido os problemas que você está passando, mas mais do que entender, é importante que você confie, para que você consiga enxergar Jesus. Sabe, teve uma época da minha vida, um tempo atrás agora, que eu fazia uma oração e dizia: Senhor, eu quero andar com aqueles caras. Eram homens de Deus que eu tinha um apreço e eram referências para mim. E eu queria estar mais próximo deles, porque eu acreditava que se eu estivesse próximo deles, eu teria muito a aprender com aqueles homens. E eu fazia essa oração, eu queria ter tempo para andar com aqueles caras. E aconteceu que surgiu essa oportunidade e eu comecei a trabalhar com esses homens. Só que de voluntário. Sabe o que é trabalhar de voluntário? É quando tu não ganha nada de dinheiro. E eu trabalhando de voluntário, um dia eu parei, depois de um tempo já trabalhando com eles, eu parei o carro na frente do meu apartamento, e aí eu perguntei para Deus assim: por que eu estou passando por isso? Eu não tenho dinheiro. Eu pensei para mim: eu não tenho dinheiro, olha só que situação ruim. Queria ter uma grana. E Deus falou para mim assim: eu só estou fazendo aquilo que você me pediu. Você não queria trabalhar e estar perto desses caras? Você está trabalhando porque você me pediu. Sabe, às vezes aquilo que você tanto deseja vai exigir de você algumas renúncias. Aquele teu sonho vai exigir de você renúncias, que você deixe de fazer coisas, que você deixe de ganhar coisas, para que você alcance aquele objetivo. E aí quando chegar nesse ponto, você não vai entender o porquê, mas você vai ter que confiar em Deus. Outro motivo de ele estar com os olhos fechados e não reconhecer que era Jesus, olha só, eles conheciam Jesus, eles já tinham visto Jesus antes, aqueles jovens, mas naquele momento eles não reconheceram. A Bíblia diz que os olhos deles estavam como fechados. O outro motivo de eles estarem com os olhos como fechados é porque eles estavam passando por um caos, um momento de dor. Eles perguntam para Jesus assim, sem saber que ele é Jesus, eles perguntam: tu não viu o que aconteceu? Tu não acessou o Instagram lá, hashtag Jesus morreu? Jesus, não vi. Jesus faz ainda de doido, porque Jesus sabia, mas ele fala: não vi nada, o que aconteceu? Você não viu, você não acessou o seu Facebook, você não assistiu televisão, você não sabe do que aconteceu. Eles estavam num momento de caos. Eles estavam falando: a gente acreditava que viria um cara que iria salvar a nossa nação, um Messias. E Jesus fala: interessante. Me fala mais sobre isso. Está entendendo? Eles estavam apavorados porque eles estavam num momento de dor, e às vezes o momento de dor fecha os seus olhos, tira a tua visão, embaça ela, que você não consegue ver Jesus. E às vezes Jesus está do teu lado, está caminhando contigo, está falando contigo, mas os teus olhos estão vendados e tu não consegue enxergar, porque você só consegue ter olhos para o seu problema. Sabe quando você caminha olhando para os seus pés assim, você não vê nada? Você caminha assim, bate, aí já briga, porque você só está olhando para baixo. Os 2 jovenzinhos, Jesus ia com eles ali. Vou continuar lendo para vocês aqui. E Jesus pergunta: que problema? E eles responderam: dizem a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso, obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificado, você não sabia disso? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse Israel, mas agora, além de tudo isso,
Já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam e foram na madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. E voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, que dizem que ele está vivo. Sabe, se o cristianismo quisesse realmente impor algo para as pessoas, uma das coisas que eles não fariam é escrever que mulheres encontraram Jesus ressurreto, o túmulo, o sepulcro vazio. Porque naquela época mulheres não tinham palavra, o testemunho de mulheres não valia nada. Aí diz assim, alguns estavam conosco, foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres haviam dito, mas não viram. Então Jesus disse, nécios e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas, entrasse na sua glória? E aí Jesus começa a falar a respeito de toda a Bíblia, de Moisés, todos os profetas, e começa a contar a história, porque, eu não sei se você sabe, Jesus ele começa em Mateus, começa nessa parte aqui da Bíblia. Isso tudo aqui foi muito antes de Jesus nascer. Isso tudo aqui fala a respeito de Jesus muito antes de ele nascer. Aqui tem milhares de profecias falando a respeito de um cara que viria e tudo como aconteceria. E todas as profecias que estavam nessa parte se cumpriram nessa parte. Não é um tiro no escuro. Não tem como ter erro, nem matemático. Até matemáticos já fizeram cálculos para saber a probabilidade disso se cumprir aqui. Sabe qual é? É tu cobrir toda a região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, de moedas no chão inteiro e largar uma moeda e pedir para alguém procurar e achar. Essa é a probabilidade disso não ter virado nisso aqui. E aí ele começa a explicar, e ele começa a contar a Bíblia, ele começa a dizer... Moisés, e aí são 2 horas de caminhada com ele conversando, e quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como que iam para mais longe. Mas eles os constrangeram dizendo, fica conosco, pois é tarde, o dia declina. Então eles chegaram em casa e eles falaram, ei Jesus. Quer dizer, eles nem sabiam que era Jesus, né? Até aquele momento. Mas ele, por que você não fica? Já está tarde, entra, fica com a gente hoje aqui. E estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou e partiu-lhes e deu. E abriram-se-lhe os olhos e conheceram. Sabe o que é? Às vezes a gente acha que para encontrar Jesus, a gente precisa estar numa igreja. E às vezes a gente não quer nem vir para a escola na segunda-feira porque é tão chato. A gente já pensou que talvez o caminho da escola seja onde tu vai encontrar Jesus? Eles não estavam numa igreja. Jesus está na escola, Jesus está no shopping, Jesus está na tua casa, Jesus está no caminho de volta. Só que talvez você está tão apavorado, pensando tanto nos teus problemas, que Ele está do teu lado e você nem nota que Ele está contigo. Ele está conversando contigo. Sabe, quando Ele começar a falar disso aqui, Ele vai falar da Bíblia. Sabe, isso você tem que se apaixonar por isso. Você tem que se apaixonar por isso. Porque a minha esposa, alguns conhecem ela já, né? Quem conhece a minha esposa aqui? A gente casou faz pouco tempo, a gente casou agora em dezembro. E todo dia 22 faz um mês que a gente casou, né? E todo dia 22 ela escreve uma carta para mim, eu chego em casa, e aí tem as bodas, né? A boda de pipoca, a boda de algodão, não sei o que é. Cada mês que completa um mês de casado tem uma comemoração, que eles dão um nome. Aí eu chego lá, tem uma mesa toda enfeitada. E sabe essa paixão que tu tem quando tu recebe a cartinha aí da tua amada aí, não sei o que é. Talvez nem recebam mais cartinha, que hoje todo mundo é só aqui na rede social, né? Essa paixão que tu tem é você pegar esse livro aqui, Jesus começa a falar com eles, e porque Jesus fala desse livro, eles começam a entender e conhecer Jesus. Sabe, esse celular de vocês é um problema, cara. Tem um cara que ele é especialista na geração de vocês, na geração milenial, e ele fez um estudo. E quando uma pessoa ela mexe no celular, ela libera um hormônio no seu corpo que chama dopamina. Esse hormônio ele é liberado quando você mexe com apostas, com jogatinas, quando você bebe. Então a gente quer que os adolescentes e as pessoas não mexam no celular, mas elas estão liberando o mesmo hormônio que liberam quando elas se viciam nesse tipo de coisa. Você não pode beber. E ele diz que a causa disso são 3 coisas. A geração de vocês ser tão distraída socialmente, de não prestar atenção nas pessoas à sua volta. É a criação, a tecnologia e as redes sociais. Ele diz que não sou eu que estou dizendo, é ele que disse,
que quando o seu celular vibrar e você tiver que pegar ele e não aguentar ficar sem pegar o seu celular, é porque você já é um viciado. Sabe como é que é? Você pega o seu telefone e você vai dormir, a última coisa que você faz é olhar, e quando você acorda, a primeira coisa que você faz é olhar, e você vai no banheiro e você está no telefone, e você está comendo, sabe? Você vê as famílias inteiras se reunindo e todas aqui mexendo no telefone, dentro do ônibus, todo mundo... Sabe, eles dizem assim, Jesus entra. Sabe quando é que os olhos deles se abrem e eles conseguem reconhecer Jesus? Quando eles sentam à mesa e Jesus parte o pão com eles. Sabe o que está faltando? Sabe quando é que Jesus aparece? É quando vocês se assentam à mesa juntos para comer. Olha que maravilha. Quem é que gosta de comer? Aí você vai conhecer Jesus. Repete comigo assim, oidas, gnóscos. De novo, oidas, gnóscos. São duas palavras que tem na Bíblia para conhecer. A primeira, oida, significa que você conhece de ouvir falar. E o gnóscos é que você teve experiência. Sabe, talvez a grande parte aqui ainda conhece Jesus porque eu venho e falo de Jesus, mas não teve uma experiência com Ele vivo, real. Você não gnoscos Jesus, porque você não parou para partilhar um pão e prestar atenção em quem? Nas pessoas que estão à sua volta. Sabe quando é que Jesus aparece? Quando eu chego em casa e a minha esposa está sentada lá me esperando e a gente compartilha aquele momento, Jesus está ali. Sabe, não é vender Jesus, não é pregar Jesus, é amar aquelas pessoas que talvez é mais difícil para você. Eu vou pedir para vocês fazerem uma oração. É uma oração perigosa, mas fecha o teu olho aí. Fala assim comigo. Senhor, me ajuda a amar aquela pessoa que está difícil amar nesse momento. Sabe, para um pouco e pensa quem é essa pessoa. Talvez vai vir uma imagem na sua cabeça. Talvez vão vir várias imagens na sua cabeça. Mas sabe quando é que Jesus aparece? Quando você começar a amar essa pessoa. Sabe, Jesus ele fala, ame os seus inimigos, sabe, amar as pessoas, trata elas como se fossem crianças, elas te magoaram, é uma criança, não sabe o que está fazendo, vem cá, tipo, pobrezinho, coitado, sabe? Tipo isso. Mas amar as pessoas. Aí Jesus... E aí aqui, vamos continuar aqui, abriram-se então os olhos e conheceram de ter experiência. E aí ele desapareceu diante deles. Quando eles descobriram que era Jesus, mestre dos magos, só quem olhou a Caverna do Dragão sabe. Desapareceu. E disseram um para o outro, não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Sabe o que eles estavam dizendo? O nosso coração estava queimando. Por quê? Porque Jesus estava próximo. Sabe como é que está o teu coração? Mede aí. Teu coração está quente, ou está bem frio, ou está morno. Mas sabe quando é que tu conhece Deus? Quando você queima o seu coração. Sabe, eu dava palestra, eu preparei uma palestra combate às drogas e fui em algumas escolas aqui na Palhoça. E um dia um professor me parou e falou, você não vai falar de Jesus aqui. E eu não falava, realmente, eu não falava de religião, eu falava combate às drogas. E esse professor até brigou comigo, falou que naquele local não era local, porque ele não achava certo. Eu falei, não, tudo bem, eu não vou falar de Jesus. Mas enquanto eu dava a palestra, eu parava e eu perguntava, como é que é o teu nome? Tiago. Eu falava assim, Tiago, eu vejo que você é um cara sábio, sabe, você às vezes é meio retraído, mas a sua mente ela trabalha muito rápido, você é uma pessoa cheia de ideias o tempo todo, Deus te deu esse dom, você vai ser uma pessoa que vai conseguir inventar coisas que vão modificar a vida das pessoas para melhor. Foi para isso que Deus te chamou. E eu continuava falando, combate às drogas fazem mal.
e as drogas são ruins. E aí eu perguntava, como é que é o teu nome? Lucas. Eu falava, Lucas, tu é um... Sabe, você consegue enxergar tão longe que às vezes as pessoas falam contigo e parece que você está no mundo da lua e não está prestando atenção. Você consegue enxergar tão longe que seus pensamentos estão maquinando as suas ideias e o que vai acontecer, que parece que você não está prestando atenção no mundo, mas na verdade você está prestando atenção mais do que eles imaginam. Porque o seu coração bombeia amor. Sabe, eu continuava falando. E aí quando terminava aquela palestra, eles vinham e eles perguntavam para mim, o que aconteceu, cara? Por que você fez isso? O que é aquilo que você falou? O que é aquilo que você fez? Ah, você quer saber de onde vem essa energia? Você quer saber de onde vem essas palavras? Aí eu falava, Jesus. Vem de Jesus. Aí eles automaticamente já queriam saber onde é que você vai, o que você faz. E aí estavam lá na minha igreja também. Você está entendendo? Ele morreu e ressuscitou para que você pudesse amar as pessoas porque você se sente amado. Mas amar as pessoas com o Espírito Santo, aí você é perigoso no amor. Aí você vai além. Sabe, o desafio se você ainda não teve uma experiência, vamos fazer uma oração agora, para que a gente possa buscar essa experiência. Feche teu olho. Repete comigo, Deus, eu quero gnósticos. Eu quero te conhecer de perto. Não como eu conheço o Cristiano Ronaldo, não como eu conheço a Anitta, de ouvir falar, mas de conviver, de te ouvir perto de mim, de ter o teu Espírito Santo morando no meu coração, de compartilhar com as pessoas que eu amo o meu tempo e dar a essas pessoas amor. Amém? Beleza? Vocês estão liberados. Eu mexi bastante